Sabe aquela dor de coração partido que parece que vai rasgar o peito? Pois é. E se a gente descobrisse que isso não é só coisa da cabeça? Tem muita, mas muita ciência por trás dessa dor. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, na biologia do coração partido, para entender e, o mais importante, para encontrar um caminho para a cura. Essa frase é muito forte, né? Porque ela coloca o dedo na ferida. A gente costuma tratar a dor de um término como se fosse, sei lá, um exagero. Mas a verdade é que é uma dor real, quase física. E o ponto de partida aqui é exatamente esse: validar essa dor, entender que não é fraqueza, mas sim um processo biológico super real que está acontecendo no corpo. Então, o nosso caminho para entender tudo isso está bem claro. A gente vai começar olhando para a biologia da coisa. Depois, vamos entender por que isso vira quase um vício, sabe? Em seguida, a gente entra na parte prática. Um protocolo de detox emocional, como retomar o controle da mente, a importância do perdão e, finalmente, como olhar para frente e construir um futuro mais saudável. Bora lá? Ok, vamos começar pelo começo então. A realidade biológica do coração partido. Por que dói tanto a ponto de parecer uma dor física mesmo? A resposta está toda na química do nosso cérebro. E entender isso é o primeiro passo para a gente tirar aquele peso enorme da culpa das costas. Pois é, a dor não está só na cabeça. É muito mais do que isso. É uma resposta do corpo inteiro. O cérebro dispara um monte de sinais de alarme, como se algo estivesse muito, muito errado. É por isso que dói fisicamente. Então, o primeiro passo para sarar é aceitar isso. Não é drama, é fisiologia. Beleza, já entendemos que a dor é real e física. Agora a gente precisa entender por que é tão difícil sair dela. E a resposta é que o nosso cérebro entra numa espécie de ciclo de vício. É uma verdadeira montanha-russa química que prende a gente nesse sofrimento. Vamos ver como isso funciona. O nome disso é reforço intermitente. Parece complicado, mas a ideia é simples. É quando a gente recebe uma recompensa de forma imprevisível. Uma hora tem, outra hora não tem. É exatamente o que faz uma pessoa ficar horas numa máquina de caça-níquel. Essa incerteza, essa esperança de quando vem a próxima recompensa é uma das coisas mais viciantes que existem. E num relacionamento que acaba mal, é como se a gente tivesse numa máquina caça-níqueis emocional. Nos momentos bons, uma mensagem carinhosa, uma promessa. O cérebro recebe uma descarga de dopamina, o hormônio do prazer, é o auge. Mas aí vem o silêncio, uma crítica, e o cérebro é inundado de cortisol, o hormônio do estresse. Essa gangorra de altos e baixos é o que cria o vício. E aqui está o pulo do gato. Aquela vontade louca de mandar mensagem, de ligar para o ex, isso não é um sinal de amor, não é. É o cérebro em crise de abstinência. Ele está desesperado pela próxima dose de dopamina. É como um viciado precisando da droga. Entender isso muda tudo. Ok, diagnóstico feito. A gente entendeu a biologia da dor e o ciclo do vício. Agora, vamos para o tratamento. E o tratamento é um protocolo de detox radical. É como uma cirurgia mesmo, necessária para a alma poder cicatrizar. Essa ideia de vamos ser amigos pode ser uma armadilha perigosa. É como tentar se desintoxicar de algo tomando um golinho de veneno todo dia. Não funciona. Se a relação foi tóxica, o primeiro passo é fechar a fonte, cortar o contato. Não é maturidade, é autopreservação. E esse detox radical tem 3 pilares que não dá para negociar. Primeiro, o bloqueio digital. Bloquear em tudo, sem exceção, para criar uma barreira física contra aquele impulso de dar uma espiadinha. Segundo, limpeza do ambiente. Juntar tudo que lembre a pessoa, fotos, presentes e guardar bem longe. Isso evita que o cérebro fique ativando as memórias e o trauma. E terceiro, que é crucial, a barreira dos macacos voadores. Sabe, pedir firmemente para os amigos em comum não trazerem notícias, proteger o seu progresso. Mas e a nossa cabeça? A gente pode até bloquear tudo por fora, mas como é que a gente lida com a batalha que continua aqui dentro? Com as memórias que ficam passando em loop, como um filme que não acaba? É isso que a gente vai ver agora. Como retomar o cockpit da mente, como assumir o controle de novo quando parece que a nossa cabeça está num piloto automático que só nos leva para lugares de dor. A primeira coisa a entender é que a mente não tem um botão de deletar. Aliás, quanto mais a gente tenta esquecer algo, mais forte essa memória fica. Então, a estratégia não é apagar as lembranças, mas sim neutralizar. Tirar a carga emocional delas, tirar o poder que elas têm sobre a gente. E para isso, existe uma técnica bem prática, quase uma arte marcial da mente, chamada QDA. São 3 passos simples para a gente interceptar aqueles pensamentos ruins antes que eles façam um estrago emocional.
Funciona assim, olha só. Vem aquele pensamento, nossa, a gente era perfeito, nunca mais vou achar ninguém igual. Primeiro, a pessoa questiona, era perfeito mesmo? Ou a minha memória está editando e esquecendo as partes ruins? Depois, desconstrói. Isso é a minha mente com saudade da dopamina, é uma memória seletiva. E por fim, age. Levanta, vai beber um copo de água, faz qualquer coisa física para quebrar o padrão. É um nocaute no pensamento negativo. Ok, já temos uma ferramenta para lidar com a mente. Mas ainda tem uma outra coisa que prende muita gente ao passado: o ressentimento. Aquela mágoa que não passa. Então agora a gente precisa falar sobre perdão, mas de um jeito diferente, como uma forma de economia emocional. Pensa na nossa energia mental como se fosse dinheiro. Quando a gente está preso no ressentimento, a gente gasta quase toda essa energia com o ex. Preocupação, raiva, repassando conversas na cabeça, sobra quase nada para focar no presente e no futuro. É uma verdadeira falência energética. É por isso que o perdão libertador é tão importante. E olha, não tem nada a ver com a outra pessoa. Não é dizer que o que ela fez está certo, é um ato administrativo. É como cancelar uma dívida para parar de gastar energia sendo cobrador. É sobre se libertar. É um ato para si mesmo. Pronto. Mente mais controlada. Dívidas emocionais canceladas. Agora, o último passo. Como a gente pega toda essa experiência dolorosa e transforma numa espécie de vacina para construir um futuro mais saudável e não cair nas mesmas armadilhas. Isso significa aprender a identificar sinais de alerta, as famosas red flags. Coisas simples, sabe? O teste do garçom, como a pessoa trata quem não pode oferecer nada a ela. Ela se coloca sempre como vítima? As ações combinam com as palavras? E cuidado com o love bombing, aquele excesso de amor e intensidade logo no comecinho. São todos sinais importantes para a gente ficar de olho. Mas, no fim das contas, a maior proteção que existe é estar bem por conta própria. É ser feliz na própria companhia. Porque quando outra pessoa se torna um bônus na vida e não uma necessidade para tapar um buraco, o poder de simplesmente ir embora de uma situação de desrespeito se torna absoluto. Isso muda o jogo completamente. E é com essa ideia que a gente encerra. O objetivo de todo esse processo não é se fechar para o amor, se tornar uma pessoa insensível. Pelo contrário, é se tornar mais seletivo. A cura não é sobre construir um muro em volta do coração, mas se instalar um portão onde a própria pessoa é o porteiro e decide com sabedoria quem pode entrar.